Nesse vídeo aqui eu quero trazer as 7 principais lições sobre dinheiro que eu extraí aqui desse livraço, A Arte de Gastar Dinheiro, do Morgan Housel, para mim, um dos maiores autores financeiros da atualidade, que tem 3 livros, né? Tem a Psicologia Financeira, esse aqui bombou alguns anos atrás, depois O Mesmo de Sempre e agora mais recentemente A Arte de Gastar Dinheiro, que é um livro que não serve apenas para quem já conquistou a liberdade financeira, para quem já está com muito dinheiro e quer otimizar suas decisões, serve também para quem está nessa jornada de construir a liberdade financeira e quer curtir essa jornada, tomar boas decisões ao longo dessa jornada para ter uma vida muito mais feliz, usando o dinheiro como uma ferramenta para isso. Sem mais delongas, vamos lá para a primeira lição aqui desse livro, que é a lição de que você precisa saber diferenciar o que é riqueza do que é fortuna. E aqui o autor ele traz uma definição bem clara para riqueza e uma definição bem clara para fortuna. Ele traz que o indivíduo ele tem que saber separar uma coisa da outra, tá? Para ele, riqueza é ter no banco dinheiro suficiente que lhe permita comprar as coisas que você deseja. Em contrapartida, fortuna é você ter controle sobre esse dinheiro. É controlar o que o dinheiro pode fazer contigo. Em outras palavras, né, o cara que tem uma fortuna, que talvez em inglês seja wealth, né, um cara wealthy, é o cara que consegue usar o dinheiro para ter mais liberdade, não ser refém dos desejos que o dinheiro traz, não mudar suas ambições por causa do dinheiro, não mudar sua moral por causa do dinheiro, não mudar suas amizades ou também sua saúde mental por causa do dinheiro, porque o fato é que dinheiro é uma das coisas que mais mexe com as pessoas, né? Algumas pessoas lidam muito mal com dinheiro, seja gastando demais, se endividando e criando um problemaço para o futuro, seja gastando de menos, sendo muito sovina, sendo muito pão duro, não permitindo ter alguns prazeres que o dinheiro sim pode te dar acesso. Então é bem importante aqui a gente começar por essa distinção que não vem no início do livro. O autor traz essa distinção aqui, ó, na página 101, que ele faz uma definição bem clara sobre o que é a fortuna e o que é riqueza, dizendo que o dinheiro é uma ferramenta poderosa capaz de moldar a vida das pessoas de forma extraordinária, o que pode ser uma inspiração ou uma maldição, porque pode moldar para o bem ou também para o mal. Então o primeiro ponto é entender bem a diferença entre esses dois pontos, e aqui ele traz uma história incrível que é da família Vanderbilt, que foi a família mais rica do mundo ali no início dos anos 1900. Olha só que loucura, né? Quando o Cornelius Vanderbilt morreu em 1877, o New York Daily Tribune publicou um editorial dizendo basicamente que o caso Vanderbilt é uma lição impressionante sobre a insensatez de tentar fundar uma família com base apenas no acúmulo de dinheiro. E aí ele vai lá, discorre sobre a família e encerra da seguinte forma: o dinheiro dos Vanderbilt certamente não está trazendo felicidade nem grandeza para os seus atuais detentores. A gente não tem dúvidas de que no decorrer de alguns anos, ele seguirá o caminho da maioria das fortunas norte-americanas. Uma multidão de herdeiros vai gastar esse dinheiro e será absorvido pelo vasto sistema de circulação monetária. Era uma previsão bem ousada para a época, era a maior fortuna da época e que de fato se concretizou. E aí pega aqui uma frase que o William Vanderbilt falou no leito de morte em 1920. A minha vida jamais esteve destinada a ser feliz. A riqueza herdada é um verdadeiro obstáculo à felicidade. É uma morte para a ambição, assim como a cocaína é uma morte para a moralidade. E aí segue na linhagem dos Vanderbilt e a gente chega num homem chamado Anderson Cooper, um dos primeiros herdeiros da família que não recebeu uma grande bolada, uma grande fortuna. E aí o Anderson Cooper, ele se tornou radiojornalista e é dito aqui que ele foi o herdeiro dos Vanderbilt mais bem sucedido e aparentemente mais feliz. E o que ele falou sobre a herança foi o seguinte: acho que ela é um sugador da iniciativa, acho que é uma maldição. Se desde a minha infância eu soubesse que havia um pote de ouro à minha espera, não sei se teria me sentido tão motivado quanto eu me senti. E qual que é a moral aqui dessa história dos Vanderbilt, né? Que eles, em vez de usar o dinheiro para construir uma vida, eles fizeram uma vida construída em torno do dinheiro. Não usando o dinheiro como uma ferramenta, mas fazendo que o dinheiro usasse eles como uma ferramenta. E aqui eu faço um paralelo com o livro A Psicologia Financeira, em que o autor, naquele momento, dizia que ser rico tinha a ver com alta renda,
com demonstrar gastos, por mostrar fluxo de caixa, de certa forma por ostentar. Enquanto ter uma fortuna, ou ser wealth, era sobre ter um patrimônio acumulado, ainda não gasto, que te daria melhores opções de usar melhor esse dinheiro. E de forma prática, tá? A minha opinião aqui, na jornada de alguém que construiu um bom patrimônio, fez aí dezenas de milhões de renda nos últimos anos, e um patrimônio multimilionário, é que o maior dividendo que o dinheiro paga, do meu ponto de vista, é ter o controle sobre o teu tempo. E muitas vezes, pessoas com muito mais dinheiro do que eu têm muito menos controle sobre o seu tempo. Então você tem que saber usar bem ele mesmo, para moldar a sua vida a algo que seja muito alinhado com os seus valores. Eu vejo muito aqui que não é sobre comprar mais coisas, que nem os Vanderbilts faziam, e sim sobre comprar dois tipos de liberdade. A liberdade para e a liberdade de. O que é isso, né? Liberdade para é a liberdade para você fazer o que quiser, para você ter o controle máximo sobre a sua vida. É o poder de dizer não. E a liberdade de é a liberdade de você não ter que lidar com aquilo que você não gosta, de você não ter que conviver com pessoas que não fazem sentido para ti, de você não ter que se preocupar com coisas menores, de você não sentir inveja de outras pessoas e por aí vai. E aí o dinheiro não define se você vai ter ambas as liberdades, a não ser que ele seja muito bem utilizado. Por isso é importante você saber diferenciar riqueza de fortuna. Dito isso, segunda lição é para você cuidar com a armadilha do status, né? Tem uma correlação muito grande com a lição anterior, porque quando você gasta mal o seu dinheiro, muitas vezes você está gastando para sinalizar status, para impressionar pessoas que daqui a pouco nem se importam muito contigo. E aqui tem um conceito muito legal do livro, que é o conceito de junk food social, né? Ele fala que dinheiro é a junk food da sociedade. Diz aqui que as pessoas são motivadas por serem notadas, por serem vistas com simpatia, que são, na média, vaidosas. E aí traz a lógica de que gastar dinheiro para impressionar os outros é algo ruim. Por quê? Porque é pouco eficaz que você conquiste respeito e admiração. No leito de morte, as pessoas não vão pensar, nossa, eu respeitei muito ele porque ele gastava muito, porque ele tinha um monte de carros bons. Não é por isso que as pessoas vão te respeitar no longo prazo. E aí faço analogia brilhante, né, com junk food, com comidas muito processadas, com fast foods. São aquelas comidas que no momento elas são muito boas, elas te dão um alívio e mexem com vários hormônios, te deixam bem feliz, mas são muito prejudiciais aí no longo prazo, em especial, né, se consumidos em excesso. Ele traz que a atenção rápida é bem diferente de atenção duradoura, né? Que se eu chegar num carrão, numa Ferrari, andando pela rua, eu vou ter a atenção rápida de todo mundo, vou impressionar talvez as pessoas próximas a mim, mas eu não vou estar construindo necessariamente uma atenção duradoura. Ele diz aqui que o maior valor do teu nome está no legado que tu deixa, né? E tem essa frase muito boa que diz que se na sua carreira o seu nome se tornar maior do que o que você pode comprar, então é sinal de que você fez algo que de fato gerou muito valor. Site aqui muito bom para a gente levar em nossas vidas e de forma prática, tá? Eu gosto muito de fazer o teste do placar interno. Aqui eu peguei de uma frase do Warren Buffett que disse mais ou menos o seguinte: você preferiria ser o melhor amante do mundo e todos acharem que você é o pior, ou ser o pior amante do mundo e todos acharem que você é o melhor? A forma com que você responde isso indica se você está priorizando o seu placar interno ou o seu placar externo. Em outras palavras, o que é o placar externo? É o que os outros pensam, é o status. E aqui no livro, o Morgan Housel é bem claro, já no início, dizendo que, olha, você não pode deixar que ninguém lhe diga no que você deve ou não gastar o seu dinheiro, porque a tua história é única, a tua perspectiva de vida é única e gastar o dinheiro é uma questão de gosto. Existe um jeito certo e é teu papel descobrir o que te deixa feliz e realizado. É claro, embora ele diga aqui que você não tem que deixar que ninguém lhe diga dizendo que você deve ou não gastar, ele traz essas armadilhas de gastar com status. Eu concordo 100% com ele, que é o placar externo. E o placar interno são os seus valores, né? É ser independente, conseguir seguir seus próprios hábitos, fazer o que te motiva, o que você quiser, quando quiser, com quem quiser. Esse aqui é o jogo do placar interno. E eu gosto de sugerir para clientes de Wealth, que eu tenho contato aqui no clube, para amigos, para mentorados do nosso grupo de negócios, que essas pessoas façam uma auditoria de valores. O que é uma auditoria de valores? São 2 passos, tá? O primeiro passo é listar os seus valores principais, refletir sobre isso. Que assim como uma empresa tem que ter clareza dos seus valores, uma pessoa também tem. Eu tenho bastante clareza. Os meus valores são família, crescimento, liberdade, tranquilidade e diversão. Tenho bem claro. Esse aqui são os meus valores. Não significa que eu não valorizo mais nada. Eu valorizo muito honestidade, transparência, mas para mim isso é base. E acima disso é a família, crescimento, liberdade, tranquilidade e diversão. E quando você tem muito claro os teus valores, você tem que dar uma olhada ali pro teu extrato, para onde está indo o teu dinheiro, para a conta do teu cartão de crédito e ver se ela está indo para essas áreas. E além disso, tá? Além do extrato, tem que olhar para a tua agenda, ver se a tua agenda está repleta de tarefas que estejam alinhadas aos seus valores. Se ela não está,
significa que está na hora de mudar algumas coisas na sua vida, beleza? Bom, vamos lá para a terceira lição aqui do livro, que diz que felicidade é igual a satisfação. Essa aqui é a tese do Morgan Housel. Ele fala que satisfação é o que você tem em relação ao que você quer ter. Ou seja, que toda a felicidade da vida é uma diferença entre as expectativas e as circunstâncias. Em outras palavras, a felicidade é aquele estado em que você sente que não falta nada. Logo, isso aqui é muito sobre você parar de perguntar o que mais você precisa para ser feliz. Ou, sob uma outra perspectiva, é sobre você ser muito grato pelo que você tem. Você está satisfeito e conseguir aproveitar o que você tem. Aproveitar aquela casa que tu conseguiu comprar para receber bastante a tua família. Aproveitar aquela viagem que conseguiu fazer para ter tempo de qualidade com quem tu ama. Eu tenho um exemplo aqui do Mini. O Mini foi o primeiro carro um pouquinho mais caro que eu comprei. A meta minha de vida é ter um carro conversível. Desde criança eu vi aquilo. Eu lembro quando o Mini chegou no Brasil, eu era criança e eu achei um absurdo o preço. E pensei, poxa, um dia eu vou ter dinheiro para ter esse carro. Aí eu comprei o Mini. Isso em 2018, se eu não me engano. Eu tô com ele até hoje e sempre que eu entro no Mini eu penso, poxa, eu tenho esse carro aqui, consegui gerar muito valor para muitas pessoas. Então é uma forma meio que indireta que eu consegui seguir essa lição de aproveitar e dar valor àquilo que eu tenho. Eu até traria aqui um complemento de outro pensador que eu gosto muito, admiro muito, que é o Naval Ravikant, que por sinal, ó, ele tá aqui. Sempre aqui, que diz o seguinte: o desejo é um contrato que você faz consigo mesmo para ser infeliz até você conseguir o que você deseja. E aí, de forma prática, tá? A ideia é você nunca atrelar a sua felicidade a eventos futuros. É você nunca pensar, poxa, eu vou ser feliz na verdade quando eu conseguir me casar. Não, na verdade, eu vou ser feliz quando eu conseguir ter um filho. Ou eu vou ser feliz quando eu tiver 1 milhão na minha conta. Ou 10 milhões. Ou 100 milhões. Isso tudo gera infelicidade no presente. Isso tudo tira a tua satisfação com o que tu tem. E aqui eu quero trazer uma sugestão prática. Acho que a minha ideia aqui fazendo o review desse livro é tornar as ideias incríveis que ele traz um pouco mais práticas. E tem uma aqui que eu gosto muito, que é o Diário da Gratidão. Que é sobre você anotar todos os dias, ou vamos lá, uma vez por semana, uma vez a cada 3 dias, 3 coisas pelo que tu é grato, 3 coisas que tu tem. Eu tenho um aplicativo aqui chamado 5 Minute Journal, que ele serve justamente para isso. E olha só que interessante, tá? Ele traz as lembranças. 7 anos atrás, exatamente nesse dia, eu estava sendo grato pela viagem que eu estava fazendo com a minha então namorada, hoje esposa, por a gente ter pego dias de sol em Búzios, que era onde a gente estava, e que hoje o dia seria muito bom porque eu tomaria um bom banho de mar, a gente almoçaria na Praia das Tartarugas. Ele permite também que você coloque fotos, né, como eu coloquei ali, fotinho com a câmera. E é algo assim que até hoje eu faço, ó, em vários e vários dias aqui tem anotações minhas, e é muito bom, né, para balancear aquele desejo de ter mais, que é inerente ao ser humano, com a satisfação em curtir aquilo que tu vem construindo. Então, essa aqui é a minha dica prática. Falando em dica prática, tá? Antes aqui da 4ª lição, de forma totalmente honesta, eu preciso dizer que se você está gostando dessas lições, você precisa comprar esse livrinho aqui, A Arte de Gastar Dinheiro, o primeiro link na descrição, de forma transparente. Aqui é uma publicidade legal que a gente está fazendo com a HarperCollins, uma das primeiras publicidades que eu faço. Eu só aceitei fazer porque o produto era de muita, mas muita qualidade. Jamais faria jabá de algo que eu não acredito, que eu achasse ruim. Livraço, um dos bons livros que eu li esse ano, recomendo muito que você leia, então, primeiro link na descrição. Dito isso, nossa 4ª lição é sobre você entender o poder do contraste e nunca subestimar o poder do contraste. E essa aqui me pegou na veia. É uma perspectiva muito diferente e boa de enxergar as coisas mundanas, a coisa do dia a dia. Aqui o Morgan Housel deixa bem claro que o bom é relativo. Bom não é uma medida objetiva. Ou seja, todo tipo de bom é uma lacuna entre o que eu estou esperando e a realidade. Ele traz um exemplo que me pegou muito, que é o seguinte: a melhor bebida é um copo d'água da torneira quando tu estiver morrendo de sede. E eu lembrei que esse ano a gente estava em Roland Garros, eu, minha esposa, uns amigos, para assistir o João Fonseca. E o jogo dele era naquelas quadras que não tinha ingresso marcado. Então tu tinha que entrar na quadra cedo, pegar um bom lugar e se tu saísse, na organização francesa, tu não conseguia voltar. Então a gente entrou lá na quadra do João, cedinho, com uma garrafinha de 500 ml de água, sol escaldante. O jogo anterior teve 5 sets. O jogo do Fonseca foi um jogo longo.
E eu me lembro que nas trocas, na virada dos jogadores, eu ficava com inveja dos jogadores tomando água, porque eu tava morrendo de sede, mas morrendo de sede. Talvez seja sido um dos maiores alívios da minha vida ter saído daquele jogo quando o jogo acabou e ter tomado um monte de água. Eu me lembrei disso, né, sobre essa importância do contraste, aquela água ali que eu tomei foi melhor do que o mais caro que eu já tomei na minha vida por conta deste contraste. E tem uma história muito legal também aqui no livro, que é do Michael May, que é um homem que nasceu cego e permaneceu cego até que, aos 40 e tantos anos, milagrosamente ele conseguiu fazer uma cirurgia que fez ele passar a enxergar. Então imagina, né? Tua vida inteira você não conseguia enxergar, perto dos seus 50 anos você começa a enxergar. E aí esse homem, ele saiu assim do médico e ele não conseguia entender como é que as pessoas estavam ignorando aquele carpete. Ele falou, cara, esse carpete é lindo, é assim que é um carpete. E como é que as pessoas não estão olhando pro carpete? E nossa, e essa pintura aqui na parede, essas cores vivas, como é que não estão olhando para isso? Ele ficou muito impressionado como as pessoas ignoravam a beleza das coisas que elas podiam ver. A conclusão aqui é que as coisas mundanas, elas são incríveis. E falta que a gente se acostumou com elas. Eu me lembro no último verão, na beira da praia, tava com a minha filhada, na época ela era pequenininha, e aí passou um homem andando de paraglider, e ela ficou tão impressionada, ela ficou, nossa, uau! E eu tive esse insight, porra, pra ela nunca viu isso, né? É a coisa mais impressionante do mundo. Uma coisa mundana, pra quem tá lá na beira da praia, todos os anos, volta e meia passa alguém de paraglider. Mas tem que se lembrar que as coisas mundanas, elas podem ser incríveis, em especial quando elas contrastam com aquilo que a gente está acostumado. E aqui que ele traz pela primeira vez o conceito de esteira hedônica, que é a nossa capacidade de se acostumar com aquilo que antes era luxo. Aquela ideia de que, poxa, quando eu era estagiário eu nunca comia sushi, e quando eu comia sushi as 2, 3 vezes por ano era o grande momento do ano, e que agora eu peço sushi dia sim, dia não. E, tipo, eu me acostumei com esse prazer, que é algo que existe de fato. E a gente tem que saber que existe para combater, para a gente voltar a ser grato por aquilo que a gente tem, que antigamente a gente não tinha, ou por aquilo que a gente tem e que alguém imploraria para ter. E daqui a pouco a gente nem dá tanto valor. E uma forma de fazer isso é buscar o simples. E o autor deixa bem claro que uma vida simples pode ser uma forma mais potente de desfrutar itens de luxo. Quer dizer, se eu tenho uma vida simples, uma casa menor, viajo pouco, poxa, se eu for fazer uma viagem legal, indo de executiva, ficando em bons hotéis, meu Deus, aquilo lá vai ser incrível porque vai ser um contraste muito grande. Então, com todo respeito ao Morgan Housel, eu tenho uma visão um pouco diferente sobre esse tema, porque eu acredito, tá, que a forma mais fácil, de fato, de tu ter bons contrastes é tu te acostumar com o simples, tu buscar ter mais o simples. Mas eu acho que é a melhor forma. Acho que a melhor forma é a gente treinar a nossa cabeça, a gente treinar a nossa intenção, treinar nossos pensamentos para nunca deixar de valorizar o que não é assim. Já faz anos que eu não voo de avião em classe econômica. A primeira vez, de fato, foi, meu Deus, velho, que é isso aqui? Que loucura viajar de executivo. Mas para não perder essa sensação, sempre que eu entro no avião, eu agradeço a Deus pela possibilidade de estar fazendo isso e eu desfruto pra caramba e eu me treino pra estar desfrutando. O mesmo vale para os sushis que eu peço aqui de assim, dia não. Não pode, quando tu vai conquistando mais dinheiro, banalizar aquilo que pra ti era muito inacessível anos atrás e que pra muitas pessoas é muito inacessível até hoje. Então aqui, de forma prática, o meu conselho é, primeiro, tá, você se organizar para sempre poupar, garantir se pagar primeiro para construir um bom patrimônio, para poder desfrutar do luxo lá na frente. A partir desse momento, quando você está conseguindo poupar mais, em especial, né, quando você aumentou bem a sua renda, que você limite a quantidade poupada. Porque aqui eu tive uma experiência muito ruim tentando ter uma vida extremamente simples. Eu buscava poupar 90% da minha renda e às vezes eu conseguia. Por que eu conseguia? Porque minha renda era muito maior, nessa época era mais de 1 milhão ano. E eu vivia num pequeno apartamento de 50 metros quadrados perto do escritório, não jantava fora, sempre cozinhava minha própria comida, não viajava. Então tinha meta de poupar, pra ver o simples, sem me permitir ter momentos de luxo, o que era, do meu ponto de vista, falando de mim mesmo, então não é politicamente incorreto, é uma postura doentia viver essa jornada espartana. É claro, a partir do momento que tu já pode, que já conseguiu ter uma renda muito alta. Eu criei uma regra de limitar o quanto eu poupo a 25%, ali no máximo 30%, 33% da minha renda, para eu me forçar a ter esses momentos de contraste e criar contrastes cada vez maiores. Foi graças a isso que eu conheci o mundo aí nos últimos 2, 3 anos, ficando nos melhores hotéis na África, nas Maldivas, na Europa. Eu não tô falando isso aqui para me gabar, mas para motivar e inspirar as pessoas, em especial aquelas mais pão duras como eu era, a se permitirem ter um pouco mais de momentos de luxo, porque
Isso aí criam memórias que você nunca vai esquecer. Embora o Morgan Housel fala para você não ficar cagando regras sobre como as pessoas devam gastar seu dinheiro, eu digo para você gastar mais em experiências. Porque bens materiais, eles vão trazer uma felicidade passageira. Você vai ficar feliz ao comprar uma casa grande, você vai ficar feliz ao comprar um carro legal, mas se você não estiver muito bem treinado, você se acostuma e volta ao seu nível basal de felicidade. Já as experiências, elas vão te ajudar a ter uma felicidade mais prolongada. Você vai conseguir, depois de viver essas experiências, acessar as suas memórias dessas experiências por bastante tempo. E aí a adaptação hedônica, ela acaba sendo mais lenta para as memórias do que para objetos. Isso aí é um relato que eu tive na minha própria vida. Eu não quero cagar regra. Ter bens materiais legais é bom. Ter comprado essa câmera legal aqui no meu escritório é legal. Ter um próprio escritório na minha casa é bom. Ter uma piscina é legal pra caramba. Mas a gente tem que estar sempre lembrando de usar os bens materiais para que eles sirvam como uma forma de a gente ter mais experiências. E faz mais ou menos 3 anos que eu me mudei para uma casa grande, uma casa legal, uma cobertura, piscina e tal. Eu já recebi mais de 100 vezes aqui família, amigos, para churrasco, hambúrguer, confraternização. Cara, eu uso, mas uso pra caramba essa casa aqui, porque se eu deixasse ela sozinha ali e ficar só com uma piscina, uma vista bonita, sem atrelar isso aos meus valores, né? Meu valor é família, isso aqui é sobre relacionamento, ela não me traria a felicidade, ela me traz, beleza? A nossa quinta lição aqui é para você lembrar do custo invisível. Em outras palavras, é entender que a maior parte da vida de alguém é invisível. Você conhece muito pouco da vida das outras pessoas, e em especial dos perrengues. Tem aquela famosa frase, né? Você vê as pingas que eu tomo, mas não os tombos que eu já levei. Então, na média, a gente não vê as dificuldades, as infelicidades das outras pessoas. A gente vê o palco, mas não vê os bastidores. Aí tem uma frase, né, do autor Jim Carr, que é citada aqui no livro, que diz que todo mundo sente inveja do que você tem, mas ninguém sente inveja de como você conseguiu, do custo invisível que você pagou. E o mesmo vale para investimentos. Todo mundo quer ter o maior retorno possível, mas ninguém quer ter risco. Poucos pagam o preço, que é a volatilidade que tem em ativos que na média tendem a retornar mais. Então o que eu vejo aqui, tá? De forma prática, toma muito cuidado ao se comparar com alguém. Sempre que eu me pego comparando com alguém, eu consigo ter um lapso de lucidez nessa comparação, eu penso, poxa, peraí, tô comparando uma coisa só, tem que comparar o todo. Eu gostaria de ter a vida dessa pessoa, eu gostaria de trocar de lugar com essa pessoa. Muitas vezes a resposta vai ser não, praticamente sempre vai ser não. Então ou tu compara tudo, ou tu não compara nada. Isso vale para tudo, porque o sucesso, a construção de um grande patrimônio deixa um rastro gigantesco de trabalho duro, que é o que eu pressuponho aqui que é o caminho de todos vocês. Lição número 6 é entender o que é uma vida rica, vida realmente rica. E aqui ele fala sobre alguns ingredientes imateriais que são bons relacionamentos com seus amigos, com a sua família, ter uma boa saúde, ter significado. Fala sobre você entender a função social dos bens, entender que a casa grande ela tem que ser um instrumento, uma ferramenta para você passar mais tempo com quem você ama. O carro legal tem que ser uma ferramenta para você levar a tua família para viajar e por aí vai. E ter muito orgulho do que foi construído. E esse é um ponto que eu tenho que melhorar. Foi uma lição bem boa aqui, porque muitas vezes eu banalizo assim as coisas que eu construí ao longo da minha vida. Eu gosto de comemorar metas, gosto de comemorar conquistas, mas eu me pego às vezes uma cabeça tão grande no desejo do próximo passo, da próxima meta, do próximo nível, que eu tenho que curtir mais e ter mais orgulho do que eu vim construindo. Isso aí me pegou bastante. Espero que essa lição também bata aí para você. E aqui eu queria trazer um complemento ao livro, que é um estudo do Daniel Kahneman. É um estudo que analisou 450 mil pessoas, 450 mil cidadãos norte-americanos, com base numa pesquisa anual de bem-estar de uma empresa chamada Gallup, que faz todos os anos, e cruzaram os resultados que as pessoas colocavam nessa pesquisa com a sua renda, para ver se elas se sentiam mais felizes ou não em 4 diferentes critérios. Positive Effect, Not Blue, Stress Free e Ladder. O que é isso? Positive Effect é o percentual das pessoas que disseram sou mais feliz. Not Blue são as pessoas que disseram eu não tenho preocupações, não tenho tristezas. Stress Free é quem não reportou o stress. E Ladder, que em português é escada, eles pegaram aqui uma escada, né, de 0 a 10 por uma pergunta do tipo, entre 0 a 10, sendo 0 a minha vida é a pior vida possível, eu estou muito, mas muito infeliz, e 10 sendo, olha, minha vida é a melhor possível, eu me sinto realizado, qual nota tu daria? E olha só o resultado aqui
desse estudo. O que a gente consegue ver com clareza aqui nele, né? Todos os efeitos aqui, eles sobem de forma, às vezes, exponencial, às vezes linear, quando a sua renda vai saindo ali de 10 mil dólares por ano para mais ou menos 70, 75 mil dólares. Depois, o que acontece? As pessoas não ficam menos estressadas aumentando a renda, até às vezes fica um pouquinho mais. As pessoas no Not Blue também não tem muita mudança. No Positive Effect não muda tanto. Porém, no ladder, nessa linha aqui, segue tendo uma alta, totalmente proporcional ao aumento da renda. Qual que é a conclusão que eu tiro disso tudo, tá? É que a felicidade de curto prazo, ela não muda muito depois de 75 mil dólares de renda. Ou seja, depois de uma determinada renda, essa felicidade não muda tanto. Você não vai se dizer mais feliz, não vai dizer que tem menos estresse, não vai dizer que tu tem menos preocupações. Mas a felicidade de longo prazo, que é você dizer, olha, a minha vida é hoje a melhor vida possível, essa sim cresce de forma linear de acordo com a tua renda. Então, de forma prática, entenda que dinheiro bem gasto é um dinheiro gasto para você comprar tempo com quem você ama e criar boas memórias, para você lutar por algo maior. Inclusive, eu tenho um acrônimo que eu criei aqui sobre vida rica, que diz que uma vida rica é uma vida com 4 ingredientes: relacionamentos, né, família, amigos, pessoas do trabalho, bons relacionamentos significativos, não são muitos, mas bons, uma vida com independência, que é a liberdade de, liberdade para, que é uma vida com crescimento, uma vida de progresso, que tu percebe que tu tá melhorando, ficando mais saudável, ficando mais forte, ficando mais sábio, faturando mais, crescendo e lutando por algo maior, ou seja, tornando a vida de outras pessoas melhores. Aqui não é coisa de coach, de querer mudar o mundo, é mudar o mundo das pessoas ao seu redor. Isso já traz muita satisfação, que é felicidade. Então gaste com essas coisas. Eu tenho uma história bem legal aqui, que é que quando a minha filhada nasceu, eu falei pra minha irmã e pro meu cunhado que, olha, quando ela fizer 10 anos eu vou levar ela pra Disney. Vai ser legal. Ela, pelas tantas, estava refletindo sobre as coisas, tive um ano muito difícil ali em 2022, que a gente deu a volta por cima no Clube do Valor, no final a gente acabou tendo um bônus legal, uma história linda assim naquele ano, e aí eu pensei, cara, a vida é muito curta para eu esperar a Maria ter 10 anos para levar ela para Disney, e aí o que eu fiz? Eu não levei ela, eu levei todos os meus sobrinhos para Disney, os meus pais também, e eu deixo aqui essa foto guardada no meu escritório para eu sempre poder ver e lembrar, né, desses momentos incríveis que eu nunca vou me esquecer. E ali estava gastando para ter tempo de qualidade com essas pessoas, estava usando minha liberdade para isso, usando o crescimento para isso e lutando por algo maior, que é tornar a infância dos meus sobrinhos mais feliz. Então, gasto perfeito aí para uma vida mais feliz. Por fim, última lição, que é você conhecer a biologia dos seus desejos e fazer o exercício do obituário. E aqui o autor deixa bem claro que o que o cérebro quer não são carros bonitos ou casas enormes, e sim é dopamina. E que é uma ilusão você achar que dinheiro vai resolver isso. Ele mostrou lá uma pesquisa que perguntava de quanto dinheiro você precisa para ser feliz, e a resposta é geralmente o dobro do que a pessoa ganha atualmente. Então tá sempre querendo dobrar a tua renda. O que, de novo, é algo biológico do ser humano, esse desejo por progresso, mas você tem que ter cuidado para isso não deixar de te fazer grato pelo que tu tem. Ele traz outra coisa, que o que você gosta é diferente do que você quer. Ele fala, olha, eu gosto de rolar o feed no Instagram. Se eu abrir o Instagram e ficar rolando o feed, vão ter coisas divertidas, coisas interessantes. Mas não é isso que eu quero. Eu quero outras coisas. Quero me tornar uma pessoa mais sábia. Eu quero gerar mais valor para a vida de mais pessoas. Eu quero tempo de qualidade com quem eu amo. Então tem que estar muito ciente para isso, faz parte da biologia dos nossos desejos. E uma boa forma é fazer o exercício do obituário, né, que é escrever o que você quer que o seu obituário diga e descobrir como viver de acordo com o que você escreveu. Lembrando, né, mais renda não resolve a conta de satisfação sozinho, a não ser que você use essa renda de forma adequada. E aí tem um estudo muito legal da Sonja Lyubomirsky, que diz que 50% da nossa felicidade ela é genética, aí você tem ou não tem, 10% é circunstancial, são circunstâncias da sua vida, se você é homem, se é mulher, se tem uma carreira legal, se não tem, por aí vai. 40% é atividade intencional, é o que está no teu controle, é o que você faz, é o que você pensa. Eu acho muito bom, vejo com otimismo, que 40% da nossa felicidade está sob nosso controle, então ser feliz é uma escolha e o dinheiro ajuda muito nisso. Por isso, de forma prática, faça o exercício do funeral. Eu fiz ele lá em novembro de 2020 e botei lá, né, o que eu gostaria que as pessoas falassem no meu funeral, o que isso aí dizia sobre um valor meu, o que eu teria de meta daqui a 7 anos.
Enfim, fiz bem certinho esse exercício que eu li num outro livro chamado The Pledge, um livro muito legal, e botei lá em diversas áreas, né? Riqueza, desenvolvimento pessoal, social, ser um exemplo para a família, exercício que eu recomendo que você faça. E outro exercício legal que eu faço até hoje é conversar comigo mesmo, com a minha versão de 80 anos. Sempre que eu tenho que tomar alguma decisão, né, eu penso o que o Ramiro de 80 anos preferiria que eu tivesse tomado de decisão, o que ele se orgulharia mais. E outra coisa que eu faço é perguntar para o Ramiro de 80 anos o que o Ramiro de 80 anos imploraria para ter de volta. Mais um lembrete para a gente ser muito grato aqui por tudo que a gente tem. Então, uma masterclass, né, sobre o bom uso do dinheiro, baita livro, recomendo demais. Está no primeiro link na descrição. Se você já tem um grande dinheiro e quer a nossa ajuda para preservar e multiplicar esse dinheiro, aperta aqui para agendar uma sessão gratuita de consultoria de investimentos com o Clube do Valor para a gente ajudar a multiplicar isso e você ter uma vida muito mais feliz. Era isso, um grande abraço e até mais.